Pessoal, bom dia a todos e a todas. Bom dia, professor. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Bom demais. Esperar mais um segundinho o resto do pessoal entrar. Faltam uns 30 segundos ainda e a gente começa, tá? Isso, vamos lá então. Bom dia a todos e a todos de novo. Pessoal, eu encaminhei uma tarefinha para a semana, depois dei uma olhada lá e qualquer dúvida me dê o respaldo na aula que vem, tá bom? Dando continuidade na lógica de fazer ao vivo o conteúdo que nós fizemos só em videoaula no semestre passado, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês e a gente vai continuar a exposição sobre a Europa, nessa recapitulação. Me confirmem, por favor, quando já tiver aparecido para vocês. Apareceu. Apareceu. Ok, muito obrigado. Tá aí. Nós fechamos nessa parte, onde tracei para vocês algumas características da agropecuária europeia. Aí vamos só recapitular aqui rapidamente: grande número de pequenas propriedades. Por quê? Porque os países são pequenos, consequentemente não tem muita lógica ter grandes latifúndios por lá. Propriedades familiares, diz para vocês que o governo oferece subsídio para que essas populações continuem fixadas no campo, para evitar o lance do êxodo rural, que aí êxodo rural subentende-se, além da diminuição da produção no campo, inchaço urbano e os problemas que isso traz para a cidade, certo? Falei que no sul predomina o cultivo de frutas, especialmente cítricas e uva cítrica, pessoal, laranja, limão, essa coisa toda aí. E os melhores vinhos europeus são do sul da Europa, e desenvolvimento industrial nas cidades acaba levando para o campo uma certa mecanização que eleva a produtividade. Aí eu queria mostrar para vocês o mapa. Esse mapa foi tirado do livro, tá? De onde é que estão os principais tipos de cultivos, como eles estão distribuídos ao longo do território europeu. Aí, analisem comigo, vamos lá. Verde aqui, ó, floresta. Mais para o norte, floresta. Eu estou numa zona que é uma zona próxima do Polo Norte. Consequentemente, essa floresta aqui é aquela floresta de coníferas, aquela floresta temperada, certo? Aonde tem muita floresta, vocês vão de convir comigo que vai ser difícil plantar, né? A não ser que você desmate. De qualquer maneira, este solo tende a ser muito gelado, muito cheio de cobertura úmida e de gelo ao longo do ano, o que faz com que não seja um solo tão fértil assim também, não. Alguém aí assistiu ou assiste a série dos Vikings? Eu nunca assisti. Nunca assistiu, não? Deixa eu contar para vocês. Os Vikings, que saem dessa região aqui, ó, eles sempre partem em busca de terras onde eles podem plantar. Isso por quê? Porque a terra deles não é muito propícia para dela tirar alimento. Então, por exemplo, na série, eles basicamente vêm aqui, ó, na direção da Inglaterra. Observa que está mais ao sul. Estando mais ao sul, o clima já é diferente. Eles chegam aí na França, aqui pertinho da Inglaterra, e sempre buscando terras onde eles podem cultivar. Isso por quê? Porque lá em cima não é muito propício a isso. Tá certo? Mas, continuando então. Nessa parte amarela, existe uma agricultura intensiva. O que é isso? É aquela onde se utiliza pouco espaço e obtém-se grande produtividade, basicamente por meio de mecanização, melhorias técnicas, seleção de semente, enfim. A agricultura num lugar desse, onde ela é intensiva, ela tende a ser mais moderna. E aí também tem policultura. Turma, policultura, o que é isso? Alguém sabe? Plantação de vários tipos de coisas? Plantas. Exatamente, vários tipos de cultivos. Se vocês pensarem comigo aqui, ó, se predomina, como é no Brasil ou nos Estados Unidos, a monocultura,
Nas regiões específicas, geralmente tem um tipo de cultivo só. Você pega aqui em Goiás, qual que é o cultivo mais comum por Tipo aqui? soja, milho, Soja. soja e milho, Aqui né? tem muita cana, tem um pouco de milho também. Milho já não é mais um destaque nosso aqui não, mas tem também. Tem sorgo, tem algodão. E assim, tem lugares específicos onde se planta essas coisas. Você vai para o Sudeste, Goiânia é basicamente soja. Você vai para o Noroeste, é basicamente cana. Isso é monocultura. Quando no mesmo espaço eu cultivo muitos cultivos diferentes, não um só, isso é policultura, que é o que predomina na Europa, tá certo? A pecuária intensiva, as partes rosa, a pecuária intensiva é aquela que geralmente está associada a leite, não a carne, tá? É uma pecuária que é praticada em pequenas propriedades com o gado ou rebanho, geralmente confinado, com alimentação balanceada, acompanhamento sanitário. É aquela onde você gasta muito. E se gasta muito, compensa matar o bicho e comer ele na sequência? Não. A vantagem é você extrair dele alguma coisa ao longo da vida dele. E essa coisa geralmente é leite. Nos países mais ao norte aqui, daqui para cima, da setinha para cima, também tem o lance de criar ovelha para tirar o lã. A lã, né? Pessoal, curiosidade. Eu gosto de falar que se os animais tivessem religião, o homem seria o demônio. O capeta dele seria o ser humano. Por quê? Vocês sabem como é que eles fazem para estimular o crescimento da lã nas ovelhas nos lugares frios? Então, Não, então escuta essa. Eles tosam a bichinha e expõem ela ao frio. Ela fica morrendo de nossa, frio. saudade. Por uma evolução de sobrevivência, a lã cresce rapidamente para que ela não morra de frio. Eles vão lá e fazem o quê? Tosam ela de novo e põem no frio de Corta de novo, hein? Nossa, velho. Vai credo, que crueldade. maldade, né? Nossa senhora. Tá Eu não certo. queria ser uma ovelha nessas horas. E nos lugares frios é maldade mesmo, né? Imagina. Mas se expõe ela Né? ao calor, vai demorar a crescer. Tá certo? Mas espera. Uma preguiça de esperar. Né? Olha só, áreas congeladas, aí é mais no Polo Norte mesmo, né? A Islândia aqui é o grande destaque. Então é um lugar onde você vai plantar picolé ou cremosinho, né? Não tem como você plantar no gelo. Enfim, não dá. Aí nós temos tundra. Tundra, vegetação, aquela que é composta por musgos e líquens, vocês vão lembrar disso, aquela vegetação rasteira, que dura mais ou menos 50, 60 dias, que é a área a época, perdão, de degelo do Polo Norte. Montanhas, essas partes mais acinzentadas, por assim dizer, e aí a vegetação é aquela vegetação misturada, ao longo da altitude ela vai variando, mas o que eu quero chegar aqui é nos cultivos. Olha só, os principais cultivos europeus são algodão, arroz, fruticultura, vinho, azeite de oliva, na realidade oliva, né? Tubérculos, batata e cereais. Começando pelo algodão, mira no símbolo. Consegue ver algodão em algum país aí? Pior que Algodão, não. bacana. Ah, não, eu vejo um aqui, ó. A É setinha perto lá, do ó. Mar Cáspio. Na Grécia Já Aqui, vi. ó, também. mais pro E sudeste, Grécia. E aqui perto do Mar Cáspio também. Aqui a setinha, aqui a Sim, setinha. perto do Afeganistão. Azerbaijão também. Isso, isso. Aí vem o arroz. Olha pelo símbolo. Consegue achar a produção de arroz por aí? Tem aqui, ó, próximo do Mar Cáspio também. E tem aqui ao norte da Península Itálica, entre a Itália e a Suíça ali. Mas olha, Bem galera, pouco. arroz não é destaque culinário na Europa, tá? É, eles comem batata, né? Igual você falou. É, fica riscando aí não, que fica manchando a tela. Pessoal, lembrando que tudo é gravado, viu? Então, cuidado aí. Aí nós temos a fruticultura, bolinha amarela. Onde é que a gente tem produção de frutas em excedente na Europa? Perto da Grécia.
ao longo do mar Mediterrâneo, né? Espanha, Portugal, Portugal, Espanha. Essa é Portugal, Espanha, perto da Itália, Itália ali. Itália. Então, Terra essa Báltica. região do Mediterrâneo é a região onde mais se produz frutas. E aí, basicamente, como eu falei, frutas cítricas, né? Frutas cítricas. Pessoal, ninguém planta vinho, planta uva, né? Planta uva. Aonde é que tem uva? Uai, Aí uva, pelo galera. menos eu acho que é, né? Ixi, quase em todo lugar, Mesmo porque se você plantar o vinho, não vai dar nada, né? né? Tem como. Mas, ó, Vai ficar lá só. do Só se plantar centro garrafa. para o sul da Europa, a gente tem muita produção de uva. Muita, muita mesmo. Tá certo? Azeite, também não se Uva planta também. azeite, planta é azeitona, né? Mais ou Hã? menos assim. Também no mar Mediterrâneo. Itália, Grécia, Portugal, Espanha. Portugal não, né? Espanha. Eu sei que Portugal também tem, mas não deve ser destaque. Quando eu estive por lá, eu vi muita plantação de azeite, mas não deve ser destaque. Aí nós temos tubérculos. Tubérculos, galera, mais no centro-norte, observa. E aí, em especial, a mandioca. Certo? Mandioca na Europa, em alguns lugares, serve para fazer álcool. Sabia dessa? Serve para fazer açúcar. Assim como a beterraba também serve para fazer Sabia açúcar, não. para fazer álcool. Também fazem lá. Aí a pergunta é, por que eles não fazem de cana? Bom, galera, é simples. Porque o O clima clima não é dele propício. não é propício. Exatamente. Ok? E por fim, batatas. Onde é que tem potato por lá? Faz-se o silêncio na sala de aula. Todo mundo em busca da batata perdida. Cadê batata, hein, galera? Aqui, ó, Na perto, na Rússia? Rússia tem muita. Perto da Na Rússia tem Rússia. batata. E Nossa, eu cereais? pensei que eles plantavam mais batata. Ah, Pois é. cereais é quase toda a Europa. Cereais, o amarelinho espalhado em todas as regiões europeias, certo? Ah, trigo, Aveia. Aveia. aveia, trigo, por aí. Seguindo a nossa vida, qualquer pergunta aí, podem me chamar que a gente para, tá? A produção agrícola da Europa não atende a toda a demanda interna de alimentos e matérias-primas. Por isso, os países acabam importando produtos in natura e processados. Produtos in natura são aqueles que saem da mesma forma que a natureza oferece eles, sem que eles sejam enlatados, conservados ou processados. Laranja manda laranja mesmo, não suco, por exemplo. O grande desafio da agropecuária das grandes nações europeias é a falta de disponibilidade de novas áreas, além da necessidade de fixação de mão de obra no campo. Então vamos lá, galera. Este parágrafo ele é muito revelador da realidade europeia no que se refere à agropecuária. Primeiro, por mais que eles produzam por lá, eles não produzem tudo aquilo que eles precisam. Quando um país não produz tudo aquilo que ele precisa, o que ele tem que fazer? Comprar de Importar? outros. Cortar. Aí é nessa que o Brasil ganha. É nessa que o produtor de Porque o soja. Brasil tem, né? Igual cana, O Brasil tem milho, Montão. excedente e tem buscado mercados. Entre os mercados que café. mais compram da gente, nós temos a China e a Europa. Tá certo? Por isso que esse momento nosso ele é perigoso, porque o Brasil tem acenado para o mundo uma certa falta de responsabilidade no que se refere à questão ambiental. Os europeus sempre cobram da gente preservação da Amazônia, não uso de agrotóxicos, essa coisa toda. Na medida em que a gente dá uma banana para eles e leva a nossa vida aqui do nosso jeito, eles falam o seguinte: olha, então a gente não vai mais comprar. Já tem restaurante na Europa que não vende mais carne brasileira, justamente porque a Amazônia pegou fogo e sei lá, essas coisas aí que você já vê na mídia o tempo inteiro. Então, isso pode comprometer a produção agropecuária nossa aqui em função da perda de mercados, certo? Outro fator que é grave aí é o seguinte: se eles param de comprar da gente,
eles vão ter que comprar de alguém, porque vocês acabaram de ler aqui no texto que eles não produzem tudo aquilo que eles precisam. E de repente, se alguém começa a vender no lugar do Brasil, esse alguém pode ganhar esse mercado europeu. E aí a gente não consegue vender mais para eles com facilidade depois. Esse é um problema. Outro problema que existe na Europa é o fato de que as propriedades são pequenas, pouca gente trabalha no campo. Essa pouca gente que trabalha no campo, se não tiver condições favoráveis, elas podem ir para a cidade. E aí o governo tem que bancar essa mão de obra no campo. Agora, galera, tem um detalhe. E eu gosto de quê? Eu gosto do detalhe. Ainda que os governos europeus liberem verbas para que os produtores rurais fiquem no campo, eles ainda reclamam. Olha aqui, um protesto de produtores Ah, você rurais. tá brincando. Pelo amor de Deus, eles pagam pra esse cara e você tá reclamando? Sim, protesto de produtores rurais europeus com relação à política agrícola comum, PAC, aquela que a gente analisou na aula passada. Olha só, as alterações recentes no campo europeu se referem à implementação de políticas públicas unificadas como PAC, Política Agrícola Comunitária, que ofertam subsídios governamentais para a maior competitividade dos produtos europeus no mercado. Bom, essa é a definição do que é o PAC, né? O PAC favorece a importação de produtos agropecuários entre os países membros da União Europeia e limita a entrada de gêneros alimentícios de países extra-bloco. Do que eles reclamam? Primeiro, eles reclamam do dinheiro que é dado, porque eles acham que é pouco. Eles dizem o seguinte, olha, por mais que o governo ofereça subsídio para a gente, esse dinheiro que nós ganhamos é o dinheiro do sustento. Porém, a gente quer excedente, a gente quer ganhar mais dinheiro vendendo o nosso produto e lucrando. Só que aí... Vem pro Brasil então achar ruim aqui. Daqui o povo nem paga pro povo da nossa ficar lá. É outra realidade, né? Aí eles falam o seguinte, ó, como é que nós vamos vender a nossa laranja aqui na Europa se a laranja que chega do Brasil chega pela metade do preço da nossa laranja aqui? Se a gente abaixar o preço demais, a gente não consegue lucrar nada. Consequentemente, a nossa vida não vai melhorar nunca. Vamos continuar morando na mesma casa, usando a mesma roupa, frequentando o mesmo ambiente, sem viajar. Enfim, galera, eu até entendo o lado deles, tá? A gente pensa aqui que o europeu, nossa, ele vive nadando em dinheiro, que ele faz o que ele quer na hora que ele quer, que ele tem conforto. Acreditem, pessoal, de um modo geral, isso não é verdade. É a famosa impressão. É, exatamente. Por exemplo, eu vou relatar para vocês algumas experiências que eu tive por lá. Assim, eu não fui em todos os países europeus, então não posso dar uma noção de toda a Europa, evidente, né? Mas olha, eu fui em Gibraltar, que é da Inglaterra, eu fui em Portugal, eu fui na Espanha, na França e na Itália. Então, assim, dá para ter uma amostra, pelo menos. É uma Ok? grande mostra. Contar para vocês, eu não vi, aonde eu fui, nos lugares que eu fui, nenhuma mansão. As Gente, pessoas vivem basicamente em casas que nós aqui consideraríamos casas básicas, classe média. Olha, eu quase não vi carrões na rua. Quase não vi. Nos Estados Unidos eu vi muita mansão, muito carrão. os Estados Unidos lá, eles gostam de esbanjar, né? Que eles têm. É dinheiro, é carro, é casa. E Na Europa, não. Eu fiquei num bairro periférico de Paris e eu vou contar para vocês, as casas não tinham garagem. Elas eram tão pequenas que os carros tinham ficado lá de fora. E como lá, geralmente, as pessoas não roubam, né? Enfim, não tem problema deixar o carro de fora, mas ficava na calçada. eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, que os garis de lá, eles ganham muito dinheiro. Então, tipo, se quiserem me convidar pra ser gari lá na França, eu tô indo, gente. Tchau pra Pois é, vocês. mas esse muito dinheiro é em relação ao Brasil, porque o euro vale muitos reais. Entende? Olha, o primeiro choque que eu tive quando eu fui na Europa, assim, desci no aeroporto lá em Portugal. Aí uma família foi me receber lá. Meu irmão estava por lá, meu irmão é padre, então, assim, eles criam muitos vínculos, né? E eles foram me receber.
Aí eu pensei assim, bom, a vida do europeu deve ser muito boa, eles devem ter, eu vou ver como é que é o luxo da Europa, né? De cara no aeroporto, eu entrei num carrinho que o vidro subia rodando a maçaneta. E é muito apertado os carros de Era um lá, né? carrinho muito simples, cara, de 2 portas, que você tinha que Carrinho de puxar o banco, né? manivela. Esses vidros de manivela, não é vidro elétrico, você aperta o botãozinho, ele sobe que nem o nosso aqui, né? Aí eu pensei assim, não, por certo deve ser O um carro de trabalho, brasileiro tá até chique. né? Por certo deve ser o carro de trabalho e na casa deles deve ter outros carros. Beleza. Nesse mesmo dia, eles chamaram a gente para jantar na casa deles, ok? Aí nós fomos no mesmo carro. E quando encostou na casa do cara, eu percebi, eles só tinham aquele carro, eles não tinham outro carro. E a casa deles era uma casa de mais ou menos 60 metros quadrados. Meu apartamento aqui deve ser isso. E é um apertamento, certo? E na hora da janta, galera, acreditem, colocou lá, nós éramos 5, 3 da família deles, eu e meu irmão, colocou 5 pratos, até aí tudo bem. Aí a senhora lá foi servir a gente, ela colocou um pedaço de carne em cada prato, certo? É porque lá é eles que servem, né? É Uma falta de por... respeito você são eles que servir. servem, exatamente. Colocou uma porção de batata em cada prato e era a janta. Ah, Hã? chegou a colocar um pedaço, uma rodelinha de pepino em cada prato também. E era a janta. Beleza. Eu, Nossa assim, senhora. descobrindo a cultura alheia, né? Fiquei na minha ali e tal, não falei nada, não perguntei É, nada, caladinho ali. Aí veio a sobremesa. Sobremesa, galera, uma paçoca, essas paçoquinhas de pó, uma para que cada. delícia. Uma para cada. Não, Aí eu eu já ia fiquei, falar assim na minha cabeça, cara, eu vou ficar com É fome porque no aqui meio no da Brasil, noite. tipo, a nossa cultura ela é de mostrar muita comida, né? Muito alimento. esbanjar, né? Porque A você gente se enche a É, serve, ué. cabeça. isso, é tipo um banquete. E lá eu acho que eles são muito simples. Porque Pô, não, cara, eu além vou de não ter muita almoçar, coloco um plantação, né? pratão. Uma coisa que você nunca pode fazer lá, por exemplo, é deixar comida no prato. Nossa, isso aí Deixar nunca É resto. nem. falta de respeito e É desperdício falta de É também, igual no né? respeito em qualquer Japão. Não, lugar. primeiro que você não deve É, deixar comida em lugar nenhum, né? Porque é desperdício. falta de Você respeito em coloca o qualquer tanto que lugar. você come. Nem no restaurante, né, tal. Mas o que eu estou dizendo é assim, ó, eles têm essa cultura, por quê? Porque eles conviveram com fome, com guerra, com escassez. Eles não têm Então eles têm noção. grandes espaços para produção agrícola. Consequentemente, você raramente vai ver na Europa, por exemplo, pessoas muito obesas andando na rua. Nos Estados Unidos é o que Sim, lá mais tem. são Na muito Europa, não. magros e eu acho tão bonitinho eles que são magrinhos, são branquinhos, loirinhos. Então, assim, a vida do europeu, ela é uma vida, assim, dura também, tá? Eles trabalham muito. Qualquer comerciante na Europa fica assustado quando você tira 100 euros e mostra para eles. Não é qualquer um que anda com 100 euros no bolso por lá. Enfim. E aí, esses produtores rurais, eles querem melhoria de vida também. E muitas vezes a concorrência que tem de países como o Brasil, que tem grandes levas territoriais, grande produção agrícola, e o produto Acaba nosso, ficando ruim pra eles, né? exatamente, o produto nosso, quando chega lá, acaba atrapalhando a vida deles. Entende? Então dá meio que para entender eles pedindo para que limitem a importação lá na Europa de produtos que vêm do Mercosul. Dá para entender eles pedirem mais subsídio para que eles permaneçam no campo. Dá para entender isso sim, tá? Mas aí é isso. Além Verdade. disso, Mas aí acaba sendo ruim tanto pra gente quanto pra eles. Só que acaba ficando assim, pior pra eles, que não ganham tanto quanto eles mereciam. e são de lá, né? E eles são na terra deles, defendendo o que é deles. Sim, Além disso, cresce no continente a preocupação com as questões ambientais e práticas agrícolas intensivas que fazem uso excessivo ou irregular de agrodefensivos e adubos químicos, os quais podem comprometer a saúde animal, a qualidade dos alimentos e o meio ambiente. Olha só, por lá é muito comum que os governos cedam diante de pressões de grupos ambientalistas que pregam o não uso de agrotóxicos, certo? Por aqui, o governo federal proibiu em documentos oficiais o uso do termo agrotóxico. Não pode falar agrotóxico mais.
tem que falar defensivos agrícolas. Porque quando você fala agrotóxico, parece que é tóxico. Mas a pergunta é tóxico? E não é tóxico, não. Isso é super saudável. Você pode comer, beber igual suco. É tóxico, né, galera? Vamos lembrar. A gente falou na aula passada, na quarta-feira, da explosão na Síria, no Líbano, lembra? Sim. Vocês viram o que Deus o livre. explodiu no Líbano? Quê? Vocês viram o que explodiu no Líbano de verdade? O que causou Eu vi. Não, eles falaram que eram fogos de artifício, mas aquilo não é Eu fogo de acho que era artifício, né? acho que era uma indústria de agrotóxicos, não lembro. Foi um composto à Pelos base. destroços, foi pelo que eu vi lá, os destroços era Por uma isso que a indústria. fumaça estava preta daquele jeito. Foi um composto à base de amônia, que é um agrotóxico. Eles levaram com essa função e armazenaram de forma irregular. Tanto é que todo mundo preso lá, o pessoal do armazenamento daquilo. E aí você pensa, se aqui no Brasil facilita-se o uso de muitos desses chamados defensivos agrícolas ou agrotóxicos, os produtos que nós exportamos mundo afora muitas vezes vão carregados dessa toxicidade. E isso pode influenciar na saúde dos animais de lá, uma vez que muitos desses produtos nossos viram ração animal. Pode influenciar na qualidade do alimento que eles consomem e, consequentemente, eles cuidam do deles, mas comendo o nosso e o nosso estando contaminado, eles vão acabar se contaminando também. E pode prejudicar o próprio meio ambiente deles. E aí, outro motivo de protestos contra o que nós exportamos para eles, além da questão financeira, é a questão sanitária. Certo? Então, tá aí mais uma imagem de protesto. Aqui, galera, Monsanto, para vocês entenderem, é uma empresa norte-americana que se especializou em pesquisas genéticas. Então, quando você ouve falar, por exemplo, de soja transgênica, quem desenvolveu a soja transgênica foi a Monsanto. Hoje, provavelmente, existem outros laboratórios que fazem isso também. Mas, por exemplo, como é que funciona a soja transgênica para vocês terem a noção do que eu estou falando? Essa soja foi manipulada de modo que uma espécie de agrotóxico chamado Roundup, um mata-mato, mata tudo, mata inseto, foi introduzido na informação genética da soja. E quando você planta a soja e joga o Roundup em cima, ele mata tudo, só não mata a soja. Consequentemente, praga nenhuma ataca essa soja. Nem praga inseto, nem praga capim, mato que cresce junto para roubar nutrientes do solo. Só que aí vem um detalhe, e eu gosto do detalhe. Pensa só, se você come um alimento, uma soja que seja, que tem manipulação genética nela, isso pode fazer mal para as pessoas? Se eu vier aqui e falar assim, galera, vai fazer mal para a saúde humana, vai nascer um pé de soja no umbigo de quem come. Eu estou exagerando, porque não existe comprovação científica de que faça mal. Da mesma forma, meus amores e minhas amoras, se eu falar assim, não faz mal, pode comer à vontade, não tem problema nenhum, eu também estou mentindo, porque não existe comprovação científica de que não faça mal. Aí eu pergunto para vocês, se existe o risco, mas não tenha certeza, o que é mais prudente? Usar ou não usar? Não usar, né? Não usar? Parece que não usar até ter certeza que não faz mal. Exatamente, Pablo. Parece que é muito óbvio isso. Mas se não assim, tá usar... na cara, mas as pessoas, elas simplesmente fingem que, tipo, ai meu Deus, eu sou cega, eu não vejo isso. A questão é que se não usar, toda a pesquisa que foi feita, toda a produção que é feita, não vai ter mercado consumidor. Isso vai gerar prejuízo. Agora, vamos lá, quer ver? Eu vou contar para vocês uma coisa que muitos de vocês não sabem. Qualquer skinny ou derivados que a gente come por aqui, Cheetos, tem como matéria-prima produto transgênico. Milho. Aí você vai pegar a embalagem e vai olhar. Se tiver um Tzinho num triângulo, é um indicativo de que aquilo ali tem origem transgênica, tá? Agora que vocês sabem disso, vocês vão parar de comer? Não, pior é que eu não vou parar de comer. Não, porque é mó bom. Você entende? Faz tempo que eu como aquele negócio. Então o nego fala assim, não existe comprovação de que faça mal.
Se não É existe igual uma população ração. que passa mal e as Ração é um pessoas querem alimento comer, transgênico, mas eu não vou parar de dar comida pro meu cachorro. pois é isso. Então, por isso que continua existindo. Enquanto a gente não vê a galera fazendo mal, a gente não vai se importar. Ah, vai que não faz mal mesmo. Mais ou menos assim. Vai na Pior é que a fé. gente sabe que faz mal, porque ele é transgênico, tem gordura trans, tem essas coisas que faz mal pro coração, pra pressão, essas coisas. A gente continua comendo, porque é gostoso. Eu tento evitar, sabe? Desde que eu não goste, porque se eu gostar, Minha mãe, ela quase não E compra, ela eu gosta acabo mais de comendo arroz, também. essas coisas, mas eu acabo comendo. Tá certo. Vai lá, continuando então. Transportes. Pessoal, em relação à questão europeia, o transporte é um grande destaque. Por quê? Porque aqui no Tô Brasil vendo. criou-se a cultura, e esses mapas aí foram pesquisados, eu acho que não tem no livro, não. No Brasil, criou-se a cultura de que o rodoviarismo é o que vai gerar desenvolvimento para o país. Teve um presidente no passado chamado Washington Luiz que ele falava o seguinte: governar é construir estradas. Olha o tanto que é fácil governar hoje em dia, né? Construir estrada e pronto. né? Governar, galera, é você cuidar de todos os setores que o governo exige, e governar bem para o transporte é você criar uma malha multimodal, uma malha que ofereça todas as perspectivas, rodoviária, hidroviária, ferroviária, dutoviária, aeroviária, etc. Na Europa, os caras pensaram nisso. Olha só, o grande desenvolvimento industrial e urbano europeu favoreceu a criação de uma extensa e organizada rede de transportes. Extensa e organizada. O que quer dizer isso? Quer dizer que de todos os lugares leva-se a todos os lugares. Eu estava no Tocantins e queria viajar para a Amazônia de carro. Eu queria cruzar a floresta de carro. Aí eu fiz um trajeto, imaginei por vias que fossem sinalizadas e asfaltadas, para mim chegar, olha para a setinha, do Tocantins em Manaus, eu tinha que ir lá no Mato Grosso para depois subir para Manaus. Percebe? Ah, Não tinha via que ligava aqui, ó, onde eu Ué, se queria você ir. quiser ir por uma rua asfaltada mesmo, tem, né? isso aí Tinha que ir longe. Na Europa não, galera. Olha para você ver como o negócio é são. São muito bem é. organizados, né, gente? Que lindo, cara. O continente conta com diversos modais: rodo, ferro, fluvial, que no caso é hidro, né? Aero e dutoviário, que se interligam, propiciando a efetiva conexão dos espaços urbanos e rurais, interurbano e internacionais. O intercâmbio comercial entre as cidades e a circulação de pessoas. E aí, me chamou a atenção algumas coisas por lá. Olha só. E é bom você ver de perto, porque você fala com propriedade, né? Mais do que o livro te oferece. É, não é só o que você lê. Eu estava mais ou menos aqui em Lisboa e quis ir para Gibraltar, que é aqui, ó, no sulzinho da Espanha. Estão vendo a setinha aí? Deixa eu pegar de cá, ó. Eu saí daqui para vir para cá, ó, nesse lugarzinho da setinha aqui. Gibraltar é Inglaterra, consequentemente eu via três culturas: portuguesa, espanhola e inglesa, certo? O que eu fiz? Eu fui lá no aeroporto e aluguei um carro. A habilitação do Brasil vale em Portugal. Falei, eu quero dirigir nesse asfalto aqui, eu quero ver o trânsito aqui, eu quero ver as vias, eu quero ver a paisagem, né? Ver a mata mediterrânea, que a gente sempre estuda. Enfim, cara, peguei o carro e rachei para Gibraltar, 650 quilômetros mais ou menos. Misericórdia. E aí, de cara, veio o primeiro choque. Eu entrei numa via privatizada, dessas vias de E pedágio, né? E durante os 600 e tantos quilômetros, talvez eu cruzei com, sei lá, 10 carros ou caminhões. Pista Ah, tá bem. Sei que você ia falar com vazia. um monte de animal, tipo urso. Suspeito. Não. Pista. Nossa, imagina a sensação, velho. Cadê o... Não, a pista só minha. Só minha, Nossa. cara. Muito linda. Quando eu cheguei no finalzinho dela é que eu tive o choque. O pedágio foi 30 Lotado. euros. Quantos euros? 8 30 aí? euros. Ah, você deixou o rim lá. Caraca. O Vanessa veio, foi com dois e ficou com metade de um. Não, você chegou lá e deixou o carro lá, porque não tem Já dá como para você... entender que eu voltei
outra via, né? Eu não voltei pela mesma, fria. Então, assim, ó, é bonito, é organizado, a pista é sinalizada, é lisinha, não tem buraco, sim, mas é caro. Sonho de consumo do brasileiro. Aí, quando eu voltei por vias paralelas. Aí não tinha nem acostamento. Mas, assim, não tinha buraco no Perigo. asfalto também, não. Não tinha buraco no asfalto também, não. A malha ferroviária, que é a mais barata, transporte ferroviário é muito mais barato, ela também atinge vários territórios, vários pontos, perdão, do território europeu. Pode ver aí, ó. A malha hidroviária depende de rio, né? Essa aí não é só querer e ter, tem que ter rio, o rio ser navegável. Mas na Europa fizeram muitos canais ligando um rio a outro. Fizeram muitas reclusas para corrigir desnível. Então o navio, perdão, consegue vir por cima de uma cachoeira e descer por um elevador de água e continuar. Então, se a vontade lá é utilizar transporte, o cara pode entrar numa rodovia, ir até uma ferrovia, de uma ferrovia chegar numa hidrovia e sair pelo mar. E é tudo muito bem integrado, muito bem organizado. Certo? Sem falar em Certo. rodovias e aeroportos que têm voo com passageiros para todos os lados. Basicamente, todos os países lá têm muitos aeroportos de passageiros. E o que são esses dutos? São tubulações por onde escoa-se geralmente carga gasosa, tipo gás natural tal, ou carga líquida, tipo petróleo, combustível, essa coisa toda aí. Ah, tá. E é chamado de dutovia, né? Ou dutos. Certo? Quando é petróleo, fala oleoduto. Quando é gás, fala gasoduto. Show? Galera, outra coisa interessante. Quando eu estava em Paris, um anfitrião lá que nos recepcionou, um padre amigo nosso, falou o seguinte: olha, eu vou mostrar para vocês hoje os pontos turísticos. 2 horas eu passo aí, então vocês almocem que 2 horas eu passo. 14 horas, né? Aí ele passou. Falou assim: ei, bora? E a gente saiu andando atrás dele, eu não entendi nada. Pensei assim, ele vai pôr a gente no carro dele e vai levar, né? Ele falou: não, aqui ninguém usa carro, não. Lá a pé. Andamos mais ou menos uns 900 metros, 1 quilômetro, chegamos na estação ferroviária. Aí nós pegamos um Meu trem. Deus do céu. Um trem. Cara, o metrô de Paris, ele vai em qualquer lugar e ele é subterrâneo. Vai em qualquer lugar. Se eu quero sair do estádio do Parque dos Príncipes, lá do pé, Acho bacana. quero ir lá para Versalhes, Palácio de Versalhes. Você pega o metrô e vai. O transporte, Sim, parece um trem-bala. esse aqui é de alta velocidade. O transporte público lá funciona, galera. Se ele funciona, ninguém vai entrar no seu carro e sair andando de carro no meio da rua. Por isso que lá quase não tem carro. Assim, até tem, mas quase ninguém usa. Usa só quando precisa mesmo. Para trabalhar, não usa. Não, porque eu mesmo nunca vi um trem, só trem de carga. Agora, trem que você pode andar dentro, eu nunca vi. Lá O no Rio único que eu tem vi foi metrô, velho. Só isso. Na aula que vem, muito. eu vou Trem falar. de carga só vi. Agora, andar. Pessoal, na hora que vem, eu vou falar para vocês a minha experiência com o trem-bala na Itália. Cara, é coisa assim, inacreditável. Para nossa realidade aqui, né? Lógico. Aqui, como eu trabalho em várias escolas, Dois. se eu tiver um carro para poder ir de uma escola para outra, eu não consigo pegar muitas aulas. Por quê? Porque não tem um transporte público que te leva onde você quer. Vocês todos sonham em ter um carro, e quando vocês tiverem um carro, vocês vão sonhar em ter um carro melhor ainda, porque a gente depende disso aqui. Em países que são desenvolvidos, isso não acontece. Por quê? Porque pensou-se no transporte desde sempre. Tá? Turminha, até aqui alguma dúvida? Eu não tô com dúvida, não. Nada. Ok, nós Não, sem dúvidas. temos só alguns segundos, e para não acontecer como a semana passada, né? Que a aula encerrou comigo terminando Tá aqui. No meio. Despedir de vocês. Fiquem todos com Deus aí. Obrigado pela atenção. Bom fim de semana. Sempre é um grande prazer estar com vocês. Bom fim de semana para vocês também. Deus abençoe todos aí, tá? Eu não vou fazer a chamada. Obrigada. Tá entrando alguém aí fazendo a chamada agora por parte da escola. Foi isso que eles avisaram pra gente. Tá bom? Fiquem Tchau, com Deus. professor. Beleza. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, prof. Até mais.